Olá, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos conhecer as novidades do comando Array dentro do AutoCAD 2013. O comando Array, para quem não conhece, é um comando que nos permite fazer cópias idênticas em linhas e colunas. Nas versões anteriores do AutoCAD, nós tínhamos uma forma bem complicada de fazer isso através de uma caixa de diálogo, e a gente só conseguia visualizar como isso ia ficar depois que a gente tivesse colocado todos os parâmetros. Agora, com a versão 2013, ficou bem mais simples de fazer isso, porque nós podemos ver na tela mesmo como que isso vai ficar. Vamos ver então? Para a gente entrar no comando Array, a gente pode digitar aqui, ó, Array, A-R-R-A-Y. O AutoCAD 2013 já tem um recurso de autocompletar aqui, que quando a gente começa a digitar, ele já aparece aqui o comando, tá? E ele também traz algumas explicações, se a gente quiser, é só posicionar o mouse aqui, ó, e ele traz algumas explicações de como é que o comando funciona. Eu teclo Enter e ele me pergunta qual é o objeto que eu quero copiar. Eu seleciono o meu objeto aqui, teclo Enter novamente e ele me pergunta se eu quero trabalhar com o array retangular, PET ou polar. Pode ver que quando a gente posiciona o cursor aqui em cima, ó, a gente pode selecionar por aqui ou a gente pode digitar a primeira letra do comando que a gente quer. Eu quero retangular. Quando eu faço isso, ele me mostra como que vai ser, como que vai ficar essas minhas linhas e as minhas colunas aqui. E eu posso visualizar, posso mexer através dos grips se eu quiser. Se eu quiser configurar os parâmetros, eu também posso configurar esses parâmetros, mas é uma prévia já de como que isso vai ficar. Eu posso também configurar as minhas linhas e colunas baseado aqui nessas partes aqui de baixo que me falam os tipos de parâmetros que eu posso modificar. Por exemplo, se é associativo, o base point dele, a quantidade, o espaço, as colunas, as linhas. Então, eu quero trabalhar aqui com as colunas, primeiramente. Se eu clicar no grip, também eu já entro nas colunas. Então, ele me pergunta qual que é o número de colunas, quantas colunas eu quero. Eu quero, por exemplo, 15 colunas. 15, Enter. Ó, ele já faz a quantidade de colunas que eu estou digitando aqui. Aí, eu posso entrar novamente aqui em colunas e colocar qual é a distância entre colunas. Ó, ele me pergunta de novo qual é o número de colunas. Eu já digitei, então é só Enter. E agora, qual é a distância entre as colunas? Eu posso clicar, por exemplo, aqui e aqui, porque eu quero vagas sempre coladas uma na outra, e eu já tenho a distância correta dessas colunas. Agora, eu tenho aqui 3 linhas. E eu não quero trabalhar com 3 linhas, eu quero trabalhar com uma só. Então, eu entro aqui em Rules e ele me pergunta a quantidade de linhas. Eu quero uma única linha, então eu digito 1, Enter, e agora eu estou com a quantidade de linhas correta. Ele me pergunta a distância entre as linhas. Eu não quero distância nenhuma, então eu teclo ESC. E agora eu posso mexer com o próprio grip aqui na quantidade de colunas que eu quero, ó. Eu posso aumentar, então eu posso trazer elas até aqui. Eu já sei que eu vou ter a quantidade correta nesse array polar, nesse array retangular, desculpe. O polar a gente vai ver daqui a pouquinho. Uma outra maneira de trabalharmos com o comando array é indicando um caminho. Então, nós entramos novamente com o comando. Ele está aqui. Selecionamos o objeto, teclamos Enter e agora ele pergunta se eu quero retangular, que eu já trabalhei, PET ou polar. PET é o caminho, então eu clico aqui sobre PET. Ele me pergunta para selecionar um caminho, né? Uma pet curve. Eu seleciono, eu já criei aqui o caminho que eu quero, seleciono um caminho, ó, e ele já mostra como que vai ficar essa minha distribuição aqui nesse caminho. Se eu clicar no grip aqui, eu posso modificar essa quantidade aqui, se eu quiser mais ou menos blocos, por exemplo, se eu quiser eles mais afastados ou mais juntos, né?
E eu posso também indicar que eu quero... Ele me pergunta, ó, qual é a distância entre os itens, por exemplo, eu quero uma distância de 3 metros. Ele vai colocar a distância de 3 metros. Se eu quiser uma distância, se eu pegar aqui e quiser uma distância um pouco maior, eu posso colocar que eu quero uma distância de 4 metros. O último tipo de array que nós temos é o array polar. Então, nós vamos entrar aqui um pouquinho mais próximo para fazer. Isso aqui é um projeto de uma praça, então nós vamos fazer uma quantidade de bancos circulares aqui. Eu fiz já um círculo para poder marcar esse caminho, tá? Então, eu entro com o comando array. Opa, array. Seleciono o objeto, enter. Agora ele me pergunta se eu quero retangular, pet ou polar, polar. E ele me pede um base point, né? Um ponto de base, que eu pego esse do centro aqui. Agora ele já faz, ó, o caminho que eu quero. Se eu quiser diminuir o caminho, ó, eu posso fazer só meio círculo, eu posso fazer um círculo completo. Ele me pergunta o ângulo entre esses itens, então eu posso diminuir ou aumentar. Posso selecionar que eu quero inteiro, por exemplo. Aí ele me pergunta se eu quero, por exemplo, mexer na quantidade, né? Eu quero 2 linhas, por exemplo. Então, é um círculo e mais um outro círculo. Ou então, e aí ele me pergunta a distância entre essas linhas. Por exemplo, eu quero uma distância de 3 metros. Ó. Na verdade, aqui nesse meu projeto, isso não funciona muito. Então, eu vou voltar lá, saio com ESC aqui, entro novamente em linhas e eu quero uma linha só. Ó, pronto, voltei para o meu projeto original. Ele continua me perguntando a distância entre as linhas. Eu não quero a distância entre as linhas, então eu saio novamente aqui. E aqui eu faço a minha quantidade de bancos que eu quero, que eu acho necessário. Vou deixar só como a metade aqui. Opa, que tem que cuidar um pouquinho, ó, para não errar. Então, assim, eu quero que fique só a metade. Pronto. Eu posso, por exemplo, sair do comando e retirar isso daqui que eu tinha, e assim eu faço o meu projeto da forma como eu quero. Nessa aula, nós vimos como funciona o comando array, vimos que ele funciona de uma forma retangular, de uma forma pet, que é de caminho, ou polar. E que a gente pode visualizar como que ele vai ficar assim que a gente dá o comando, assim que a gente começa a trabalhar com ele. Essa é uma novidade do AutoCAD 2013. Treinem um pouquinho e eu vejo vocês na próxima aula.